Glórias a Deus. Quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus que transcende eras, séculos, milênios. Um Deus que não pode ser medido, um Deus que não pode ser contado, mas um Deus que é presente, um Deus que habita dentro de nós, que nos capacita a sermos instrumentos dele. Mesmo em meio a toda a influência humana, toda a influência deste mundo que jaz no maligno, nós, através do Espírito Santo, nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Amém. É importante você se colocar à disposição. Um dos grandes mistérios do cristianismo é você abrir mão de si em prol dos outros. É o conceito de você ver a necessidade do outro, independente da sua. Deus olha isso com muito carinho, com muito valor. Quando você faz isso, você é cuidado, você é provido. Ao contrário, quando você decide usar todos os seus recursos, todo o seu tempo apenas para você, Deus vê você como um miserável, como alguém soberbo que não precisa de ajuda. E Ele deixa você caminhar segundo a sua vontade. A gente vê isso lá no livro de Romanos, em que as pessoas elas se inflamavam num desejo sexual dentro do mesmo sexo, e Deus foi duro através do apóstolo Paulo, dizendo: vocês querem, então vocês vão. Vocês são entregues aos seus desejos. Não há coisa pior que você se entregue ao seu desejo. Não há coisa pior para você desejar do que pedir para Deus fazer, cumprir todos os seus desejos. A gente vê isso muito em aniversário. Que Deus te conceda todos os desejos do seu coração. Misericórdia devia ser a nossa resposta. Porque os nossos corações, eles são enganosos. Estamos trabalhando os frutos da carne e o fruto do Espírito. Estamos, em especial, trabalhando a longanimidade, também conhecida como paciência. A paciência que é divina e também é humana. Uma característica do nosso Deus que cumpre a ação dele. Mostra quem ele é. Está muito alto, amor, está muito forte. Vai atrapalhar o som aqui. Tá? Começamos na semana passada a tratar sobre esta paciência. Interessante que quando nós falamos sobre longanimidade, quando nós falamos de paciência, nós não nos atemos à plenitude desta característica, mas nós nos atemos à falta dela. Fulano, ele tem pouca paciência, ele estoura rápido, mas ninguém fala: essa pessoa é uma pessoa que tem muita paciência. Falamos também que a paciência, a longanimidade, ela é uma atitude não só com pessoas, mas também com eventos. É nunca perder a paciência, nunca perder a esperança. Por mais obscura que seja a situação, por mais incompreensíveis que sejam os eventos, por mais severa que seja a correção divina, nós nos mantemos firmes. Me veio à mente um filme que não tem nada a ver com o cristianismo, que há uns 10 anos atrás ele foi lançado, chamava 300. E é um relato histórico de guerreiros da cidade de Esparta que tentam confrontar o exército, se não me engano, assírio. E aqueles homens, eles se colocam numa posição muito bem estrategicamente colocada, e ali eles tentam defender. Lógico que eles não conseguem, a força militar do outro exército era muito grande, mas mostra eles indo até o fim, independente da situação, independente do que você esteja vendo. E nós falamos que essa longanimidade, ela pode se mostrar com eventos, com situações que no dia a dia você passa. E eu, por muito tempo, sempre pensei, ou melhor, por muito tempo eu pensei que a paciência ela tinha a ver com pessoas que nos tiram a paciência, mas eventos também
minam a nossa paciência. Lutas e dificuldades, elas minam a nossa paciência. E nós deixamos com que a situação acabe nos levando. Paciência, longanimidade tem a ver com eventos. Nós vivemos um tempo de pandemia em que os recursos eles são mais escassos, as situações elas tendem a ser mais conflitantes, em especial dentro do lar. Ontem ou sexta, não lembro, eu fui na casa de um amigo, pedi para ele tentar arrumar o laptop da minha filha, que deu um defeito, e aí a esposa dele brincou e falou assim: ô, pastor Paulo, você não tem como levar ele para algum lugar, não? Ele fica o dia inteiro aqui em casa, entendeu? Apesar de ser uma brincadeira, entendeu? Reflete o que as pessoas acabam vivendo. Não estão acostumados com esse convívio muito próximo. Então, essa paciência com eventos como a pandemia, como uma adaptação, ela também reflete a ação de Deus. Falamos também que esta paciência, ela se reflete com pessoas, e é muito mais fácil da gente observar isso, porque as pessoas elas agem fora do que nós queremos, não que nós sejamos certos ou elas estejam certas. Mas quando uma pessoa ela diverge de nós, nós perdemos a paciência. Você pode ir um pouco mais ou um pouco menos, mas em regra você perde esta paciência. Nós falamos que esta paciência, ela é a base do perdão. Para que você possa perdoar uma pessoa, você tem que entender que ela não está fazendo algo que ela não sabe o que está fazendo. Não, ela sabe. Não, ela não sabe. A ação do Espírito, muitas vezes, ela é nublada por situações, como nós já falamos, pelo coração, pela história de vida da pessoa. E as pessoas, se você for querer levar tudo a ferro e fogo, você não perdoa ninguém, você não consegue viver com as pessoas. Então a base do perdão é a paciência. É você continuar suportando uma situação, uma ação e perdoar a pessoa. Falamos também que o perdão, a longanimidade e a paciência é uma base da humildade. É você olhar para as pessoas como se as pessoas elas fossem mais importantes que você, sejam mais fracas que você, e o que acontece é que você consegue aguentar um pouco mais. É a história que secularmente fala, conta até 10. Esse contar até 10 é o ato de paciência. Você tem motivos para explodir e você não faz. Humildade. E o terceiro que nós falamos na semana passada é que a paciência, a longanimidade, é um alicerce para a comunhão. Não há como você ter comunhão com pessoas que não têm mais paciência. Casais, eles se separam porque já não há mais paciência. Aquela toalha molhada que é deixada em cima da cama agora vira a Terceira Guerra Mundial, porque já não há mais comunhão. A pessoa já não tem mais paciência para lidar com essa situação. Falamos também na semana passada que ela é a base dos bons relacionamentos pessoais. O homem irado, ele é apaziguado pela longanimidade, aí o foco ele muda um pouco, em vez da pessoa que está sendo paciente, é a visão do que acontece com o outro. O outro, quando recebe uma palavra branda, o outro, quando recebe essa carga, essa manifestação da paciência, da longanimidade, ele tende a se acalmar no coração. Não são todas as situações. Tanto que a palavra de Deus diz que, se possível, ou seja, o escritor ele já sabe, o Senhor ele já inspira aquela pessoa, porque há situações em que você não tem como lidar com aquilo. Mas entenda que isso não é justificativa para você abandonar o barco. Quer dizer que o outro, ele pode se afastar. E se realmente ele se afasta, você vai até um certo ponto, mas a partir dali você fica. O Senhor fala, se a pessoa quiser tomar a capa, não é uma coisa do que é da nossa cultura, mas se quiser tirar a capa, dá também a vestimenta, entendeu? Se ele quer que você ande com ele 1 milha, anda com ele 2. Mas não necessariamente você tem que andar 3. Mas esta paciência de você saber até onde ir, e até onde ir não é definido pelo seu bom humor ou pela sua vontade, mas é pelas Escrituras.
que você tem que buscar de Deus, se realmente ali é um momento de você deixar a pessoa caminhar, como o apóstolo Paulo falou, eu entrego essa pessoa a Satanás, que quem sabe lhe salve a alma, e aí é um extremo, ou se é para você suportar um pouco mais. A longanimidade, a paciência, é a base de toda sabedoria verdadeira. Porque a pessoa que consegue se manter paciente, a pessoa que ela é longânima, o que acontece é que ela demonstra sabedoria. Não é uma pessoa que age irracionalmente. Ela está sempre pensando, colocando aquela situação na sua mente, tentando meditar, buscando de Deus a sabedoria. É algo que nós vamos falar um pouco hoje à noite. Essa sabedoria, ela nasce a partir do momento em que você não é explosivo. As pessoas que são explosivas, elas não conseguem manifestar sabedoria. Pelo contrário, elas manifestam falta de sabedoria. Manifestam irracionalidade. São como as bestas, como os animais, que não pensam, eles simplesmente reagem. Se você chegar perante um animal, você tem que se aproximar dele com calma, porque dependendo do movimento que você faz, se for um movimento brusco, você pode incitar nele uma reação de violência. Muitas pessoas agem desta maneira. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. Diz assim, Provérbios 14, 29, o longânimo, o paciente, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E o autor de Provérbios, ele vem trazendo esta comparação, que aquele que é longânimo é entendido, é sábio, mas aquele que é precipitado, age, entendeu? Ele é como um louco. Há um ditado judaico que diz, o homem irritadiço, agressivo, aquele que não sabe, não pode, não sabe, não pode ensinar. Talvez na sua caminhada de vida você tenha encontrado professores que não são pacientes. Você começa a questionar, começa a perguntar, a pessoa responde uma, duas vezes, passou daquilo, pula. Da mesma forma, ele também não pode aprender. Uma pessoa que não consegue ensinar, ela também não sabe aprender. Porque ela começa a ver as lutas e dificuldades, simplesmente ela desfalece. Eu não consigo. A primeira necessidade da aprendizagem e também do ensino é a paciência. Também a paciência e a longanimidade é a base da alegria para sempre. Pastor, se eu for paciente, eu sou uma pessoa alegre, sim. Você vai olhar para situações não tão grandes como elas são, não tão complicadas como elas são. Sempre associe esta alegria com o entendimento. Aquilo que a gente já falou. Você vê aquela situação, há uma explosão de uma situação, e você pode ver aquela situação como fim, como uma destruição, ou como uma possibilidade de você ser alguém melhor. É algo que é muito difícil você desenvolver, por isso que a paciência, ela é um dos últimos itens da nossa lista de manifestação do fruto do Espírito. Porque a reação nossa a bombas que explodem é sair correndo. Por isso que o susto, ele gera aquela reação. Você pula. Porque a situação que ela é adversa, ela não está sendo esperada, ela nos gera temor. Mas se você é uma pessoa paciente, você consegue olhar para aquela situação segundo uma outra vertente. Você consegue olhar para aquilo e falar, bom, não é tão grave assim. E você sendo cristão, e nós estamos falando do fruto do Espírito, que é apenas para os cristãos, você vai olhar para aquela situação e você vai lembrar, meu Deus, Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vai passeando pelos versos, você entra em Salmos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes que o meu pensamento chegue à minha boca, o Senhor já o sabe. Por que estás ansioso, ó minha alma? Acho tão interessante esse Salmo 42 que nós começamos na semana passada, está falando muito comigo. Por que você está abatido, a minha alma? É o salmista. É uma luta interna. Ele sabe que aquela situação ela é grave, mas não é tão grave assim. Ela é séria, mas não é tão séria assim. Porque nós temos um Deus. Amém. Conforme diz também o escritor judeu, a paixão do ímpio não será justificada. Porque o ímpeto da sua cólera é a sua ruína. E aí a gente pensa em paixão, aquela explosão, você fazer tudo sem pensar. Isso é totalmente antibíblico. Essa paixão, eu explodo. Tem uma música que, acho que é do Cazuza, que ele fala assim: por você eu largo tudo, carreira, dinheiro canudo, até as coisas mais banais, eu fico sem comer, eu fico sem respirar. Não, isso aí não é natural, não é raciocínio. Essas motivações fazem com que os barcos eles batam nas pedras. Amor é racional. Por que tem tanta separação nos dias de hoje? Por que tem tanto conflito entre casais? Ontem estava vendo na televisão, saiu um pouquinho do Netflix e estava mexendo lá na televisão e mostrou o caso de uma moça que decidiu ir morar junto de um rapaz com 3 meses que conheciam. E aí o repórter falava assim, a esposa dele, eu falei, que esposa? Como é que ele construiu um relacionamento em 3 meses? De conhecer a pessoa? Foi o quê? Paixão. A pessoa ela não pesa na sua mente o que vai acontecer, quais são as consequências. É o que acontece, por exemplo, entre o sexo entre jovens, não penso nas consequências, é gostoso, eu vou fazer. E aí depois tem as consequências. Pessoas dilaceradas nos seus corações. Crianças que nascem, são abandonadas e muitas vezes são criadas por avós ou são colocadas em lares. Estava vendo a reportagem ontem, a quantidade de crianças que estão nos lares adotivos e cada dia que passa fica mais difícil da pessoa ser adotada. O que havia sido construído de relacionamento por meses e talvez anos, com esse afastamento esfria-se o coração. A paciência, ela traz a nós uma alegria. O paciente resiste até o momento oportuno, mas depois a alegria brotará para ele. O homem impiedoso, impetuoso, destrói a sua própria felicidade e também a dos outros. E isso é um dos problemas. Você não destrói apenas a sua vida, você destrói a dos outros. Voltando pelo relacionamento sexual de jovens, aquele ímpeto. Não que a criança ela seja ruim, não que a criança que nasce seja a maldição, mas ela traz consequências e muitas vezes as pessoas não estão prontas para lidar com aquilo. Converse com casais que passam por isso e eles vão te contar a realidade de uma criança vinda fora do tempo. Antes de você entrar nesse caminho, pergunte. Se você já está nesse caminho, pergunte a consequência disso. Mas não, as pessoas elas vão nesse intuito de impetuosidade, de paixão e elas quebram a cara. O homem impetuoso destrói a sua própria felicidade e também a dos outros. O homem de gênero sereno traz felicidade para si mesmo e para todos os que têm contato, porque ele sendo sábio, ele passa a sabedoria dele, ele passa a alegria dele para os outros. Em momentos como esse, quando você tem contato com uma pessoa que é motivada, uma pessoa que ela é sábia, você quer ficar perto dela. Eu lembro do nosso pastor lá de São Paulo, falecido, ele contava que um casalzinho de idosos que ele evangelizou, quando eles casaram, e ele falou assim, pastor, podemos morar na sua casa?
Podemos dormir do lado da sua cama. É bom demais você estar perto de uma pessoa que transpira paciência, sabedoria e conhecimento. Parece que você está ali sempre com a pessoa, você está sempre aprendendo algo. É bom demais. A paciência, a longanimidade, também é a base para todo poder legítimo. Há tantas formas de poder. Pessoas que são colocadas em cargos importantes, mas que agem impetuosamente. Não são exemplo. A gente olha para pessoas que são líderes e que não são exemplo. Melhor, Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Melhor o paciente, melhor o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. É o controle da língua, por exemplo. A língua, Tiago diz que é como um fogo que vai saindo destruindo tudo. Semana passada, o Sebastião falou comigo de um episódio da Grécia que eu comentei com vocês já. Pegou fogo numa barraca lá, num assentamento de imigrantes ilegais lá e saiu pegando fogo em tudo. A gente vê isso às vezes em favelas. Nós estamos entrando cada vez mais nessa época de seca. E aí esta possibilidade desses incêndios espontâneos. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. O homem que pode dominar a si mesmo é o homem que pode governar aos outros. Por isso que a palavra de Deus diz, se você não consegue governar a sua própria casa, como é que você quer pastorear outros? Se você chega na minha casa, e você vê discussão, rixa, contenda, uma filha rebelde, brigona, e vai não sei o quê, e toca aquele clima de guerra, como que o pastor Paulo ele pode pastorear alguém? Se não há paz no seu lar. Meu lar não é perfeito. Meu lar tem muitas dificuldades, em especial por minha culpa, porque eu sou sacerdote. Eu não administro muitas vezes como convém. A culpa é minha. Mas se você vier aqui e você quiser conversar com a minha filha, ela é mais quietona, mas ela vai te mostrar um pensamento mais sereno. Não há agressividade na conversa. Mesmo sendo uma adolescente. Você vem conversar com a minha esposa, ela vai te dar situações ponderadas. Ela vai ser uma pessoa ponderada no seu aconselhamento a você. Ela vai conseguir sentar com você e desenvolver uma conversa. Que não vai, daqui a 5 minutos, poxa, é um saco, é chato, é isso. Não, ponderada. Então eu, nessa condição, eu olho para o Senhor, agradeço a Deus pela família que eu tenho, e eu digo, eu sou apto a ensinar, eu consigo mostrar, o Senhor ele coloca essa autoridade sobre a minha vida, não porque eu sou bom demais, é porque Ele age através do Espírito dele, e age através da vida da minha esposa, e age através da vida da minha filha. Amém. O homem que pode dominar a si mesmo é o homem que pode governar aos outros. O fato mais sublime no tocante a essa palavra paciência é que ela descreve o caráter de Deus. A referência não é o pastor Paulo. A referência não é a esposa do pastor Paulo ou a filha do pastor Paulo. A referência é Deus. Nós espelhamos essa característica para o mundo. As pessoas elas precisam ver Deus na sua vida, porque elas não conseguem enxergar aquilo que elas não acreditam. Elas não conseguem ver aquela que não acredita. Vi um filme da Sessão da Tarde com a minha esposa. E aí mostrava aquela historinha, e aí tinha um fantasma, e a gente ficou até o fim, né? Porque é tanto filme com pornografia, com violência, e aí eu sei que a gente foi dando risada, entendeu? Pela inocência daquele filme. Filme que você olha e fala assim, não faz mal a ninguém aquilo. É que nem canja, não faz mal a ninguém. E aí havia um fantasma no filme lá, e aí eles descobriram que o fulano lá não conseguia enxergar o fantasma porque ele não acreditava, eles fizeram tudo para ele acreditar tal. Por que eu estou te contando isso?
Porque as pessoas elas não conseguem ver Deus. As pessoas não conseguem olhar para o céu de Brasília, ou de onde você estiver, e ver Deus. As pessoas não conseguem olhar para a provisão de Deus, elas conseguem olhar pela falta que talvez tenham daqui a uma semana. E a palavra de Deus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eles precisam ver em você essa característica de Deus. Não na sua plenitude, porque você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos. Mas nós temos que manifestar algo diferente. O fato mais sublime desta palavra é que ela reflete o caráter do próprio Deus. Há uma descrição de Deus que percorre o Antigo Testamento como um refrão. Você vai achar em um monte de passagens falando de Deus. Êxodo 34, 6. Abre aí. Abra rápido, para a gente poder ler vários versículos. Êxodo, capítulo 34, verso 6. Diz assim: Deus passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés olha para Deus e fala assim: esse Deus, ele é paciente. Eu estou vendo as reclamações desse povo aqui no deserto, e Deus continua abençoando. Neemias, capítulo 9, verso 17. Neemias 9, 17. Já fica com a Bíblia no colo aí. Neemias, lá no finalzinho da Bíblia, Neemias 9, 17. Não vai lá para Apocalipse não, Antigo Testamento. Neemias 9, 17 diz assim: porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, longânimo e grande em bondade. Neemias 9,17, Neemias que voltou do cativeiro babilônico, estava buscando a reconstrução da cidade santa, e ele olha para Deus e fala: Deus, tu és longânimo. Salmos é mais fácil, vamos lá, Salmo 103, verso 8. Salmos 103, verso 8. Diz assim: o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, longânimo e assaz benigno. Assaz não é o verbo assar. Assaz é muito longânimo. Assaz. Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. Pastor, parece que o salmista ele fica repetindo, é isso mesmo. Salmo 145, verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, longânimo e de grande clemência. E aí o salmista ele vai fazendo jogos de palavras para falar a mesma coisa. O Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente. Jonas 4:2. Perdi Jonas. Perdi Jonas. Ixi, perdi Jonas. Vou jogar a batata para minha esposa. Lê Jonas aí, Rô. Jonas. Deu branco agora, achei. Porque eu sou o pastor ungido. Jonas capítulo 4, verso 2. Achei antes que você. Jonas 4:2.
diz assim: e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Foi algo que Jonas não aprendeu, mas que ele sabia que era verdade. Que o nosso Deus, ele é tardio em irar-se. Nesta longanimidade e demora em irar-se por parte de Deus, vemos certas verdades a respeito de Deus, da atitude de Deus em relação com o pecador. Eu me incluo, tá? O pecador. Quando a gente vê as características de Deus, é como com você. Entenda que quando a gente fala do amor, a gente fala da alegria, da paz, a gente tem que ver como que você manifesta isso. Qual que é a ação disso na sua vida? Nessa longanimidade e demora em irar-se por parte de Deus, nós vemos certas verdades a respeito da atitude de Deus para comigo e para com você. Nós somos seres pecadores. Não adianta você achar que você é melhor, que você tem mais capacidade, mais unção. Não, não, não. Você é pecador. Da condição miserável. Estilo verme de Jacó. Ai, pastor, você está acabando com a minha autoestima. Quem disse que você tem que ter autoestima? A psicologia? O mundo? Ah, estou sofrendo de baixa autoestima. Quem disse é o mundo. O que João Batista nos diz é: importa que ele cresça e eu seja cada vez menor. Cada vez a minha autoestima esteja no chão. Cada vez mais eu entenda quem é Deus e quem sou eu. Por mais que as igrejas cantem e proclamem que você é a pérola da criação, na verdade você é muito ruim. Nós somos muito ruins. A longanimidade de Deus é a esperança do pecador. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Porque ele é tardio em irar-se, nós apoiamos a nossa esperança nele. Não se apoie em mim. Não se apoie em situações. Lembra das situações? Não se apoie. Porque a situação ela pode mudar. Tudo muda. E muda rapidamente. Em um segundo, como diz no jornalismo, em um segundo tudo pode mudar. E aí você vai apoiar a sua paciência, o seu amor nas situações? Ah, enquanto eu tenho dinheiro no banco, eu sou feliz. Enquanto eu tenho um carro na garagem, jóia, eu amo a Deus. Mas quando veio a pandemia e a situação ela saiu um pouco fora do meu controle, que Deus é esse? A longanimidade de Deus é a esperança do pecador. Se você não lê as Escrituras, você padece. Se você não lê as Escrituras sabendo das promessas do Deus vivo para a sua vida, você padece. Você não consegue trabalhar e viver, não consegue lidar, não dá. Tem uma musiquinha que a gente canta: não dá, sem Jesus não dá, sem a palavra não dá. Porque você vai ficar sem esperança. Eu vou falar algo para você que não está no teu coração. Você pode até num momento acreditar. Mas quando você vai lendo as Escrituras, que nem nós lemos 4, 5, 6 textos, quando você começa a ler, e você começa a ver, pô, a misericórdia dele é tardio em irar, é tardio em irar. Não é um aval para você fazer o que você quiser. Mas ele é tardio, ele me perdoa. Eu sou pecador. Ele é a minha esperança. Seu coração vai acalmando. Porque Deus ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Joel conclama as pessoas a rasgarem o seu coração e não as suas vestes e a se converterem a Deus. Havia, Joel 2,13, se você quiser procurar. Joel 2,13. Naquele tempo do profeta Joel, havia uma prática, um ritual, uma forma de agir. Que é quando você estava indignado com uma situação, você rasgava suas vestes. Devia dar muito trabalho para as costureiras, né? As costureiras estavam em alta, porque as pessoas deviam rasgar as vestes. E não há problema de você demonstrar a sua indignação em relação a isso, em relação a uma situação. Mas,
Joel percebeu que só ficavam naquilo. Era só uma atitude exterior e mais nada. E Joel fala assim, olha, o Senhor, Ele é a sua esperança. Rasga suas vestes, sim, mas rasga também o seu coração. A palavra de Deus ela é repleta de exemplos como esse. Você não precisa deixar de fazer aquilo, mas esse é o principal. Em Mateus 23, o Senhor estava dando uma palavra a respeito de dízimos e ofertas, e Ele olha para os fariseus e fala assim, vocês são pessoas que dão o dízimo, vocês dão a oferta, vocês estão certos nisso. Mas há uma coisa mais importante que é o amor. Mateus 23, vamos lá. O que você falou aí? O Joel já li. Mateus 23. Mateus 23. Deus, Jesus Cristo olha e fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão realmente o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, dos seus bens, das suas posses, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus olha e fala assim, vocês estão sendo corretos no dízimo e na oferta, mas vocês estão negligenciando aquilo que é mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. E aí ele fala, deveis, portanto, fazer estas coisas, que coisas? Continuar entregando o dízimo e oferta para a manutenção da casa do Senhor, mas sem omitir aquelas. Você tem que fazer uma, mas sem deixar de fazer a outra. Você pode rasgar suas vestes, mas primeiro você precisa rasgar seu coração. Você tem que se apresentar com o Senhor como, eu não lembro a passagem, apresenta-se fariseu e publicano. O fariseu era a figura do religioso e publicano era o miserável. E aquele fariseu olha e fala assim, eu sou servo de Deus, eu oro, eu jejuo, eu venho no templo, eu entrego aquilo que é do Senhor. E o publicano, Senhor, eu não consigo nem levantar os olhos. Me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus fala, um saiu justificado e o outro não. Aquele que disse que ele era o maior e que estava tudo certo, mas aquele que disse que precisava de Deus, porque Deus ele é a esperança do pecador, ele tem que ser a sua esperança. Sem a paciência de Deus não pode haver lugar para o arrependimento. Você pecou, você morre. Você pecou, você é punido. Não é assim que funciona na matemática de Deus, porque ele é longânimo. E você? Tem uma passagem também muito interessante. Credor incompassível, se não me engano é o nome que eles dão lá. Também não lembro o endereço. Um rei, ele faz o censo dos devedores. E aí o escrivão dele chega e fala assim, esses aqui são os devedores, os maiores devedores. Aí foi lá no topo da lista. Esse cara está devendo 2 bilhões de dólares. Chama ele. Cara, você está me devendo 2 bilhões de dólares. A dinheiro de hoje seria isso. Como é que você vai pagar? Não, tem paciência comigo. Não, eu vou te prender. Não, não me prende não. Me dá uma chance. O rei olha. Fala assim, tá bom. Você está perdoado. Perdoado, o rei é. Sai aquele homem daquele lugar e encontra uma pessoa que devia para ele R$1.000. 2 bilhões de dólares, R$1.000. Você me deve R$1.000. Realmente eu devo. Quanto você vai me pagar? Eu não tenho. Estou com dificuldade em casa, a família é doente e tal. Então eu vou te prender. Não, não me prende não. Eu vou dar um jeito. Eu vou trabalhar mais. Eu vou fazer hora extra. Não quero nem saber. Vou prender você até que de alguma maneira esse dinheiro seja pago. E aí aquelas pessoas que tinham visto o rei dar a liberalidade para ele, vão lá para o rei e falam assim, olha, você acabou de perdoar o cara em 2 bilhões de dólares, você acredita que ele mandou prender um cara por causa de R$1.000? O rei chama aquele homem e fala assim, porque você agiu dessa maneira, você vai ficar na prisão.
até você me pagar o último centavo. A longanimidade de Deus é a esperança do pecador. Mas ela se manifesta também através da sua vida. As pessoas têm cometido delitos contra você e você não tem sido longânimo. Como se você tivesse direito a fazer algo com aquele, esquecendo o que Deus já fez por você. Deus, Ele entregou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por você. A palavra de Deus fala que a vida de um ser humano vale mais do que o mundo. Você deveria olhar para as situações e para as pessoas de uma maneira mais calma. Você deveria ter mais paciência. Você deveria olhar para a situação e falar assim, não, eu vou, por causa de Deus, eu vou caminhar uma milha a mais. Estou prestes a explodir, Deus, me ajuda. Essa situação é pesada demais para mim. Mas o Senhor suportou. O Senhor suportou a aflição no Calvário. O Senhor suportou as chicotadas nas suas costas por mim. Então, por causa do Senhor e através do Espírito Santo, eu vou demonstrar mais paciência com as pessoas. Como o mundo seria diferente se eu fizesse como está sendo falado. Não pensa no outro. Não pensa, por que ele não faz? Não, pensa em você. A mudança, ela começa em você. Não começa no outro. Não começa no seu marido, não começa na sua esposa, no seu filho, no seu irmão. A mudança começa em você. Eu lembro que teve uma época que eu fazia karatê, eu tinha 17 anos. E aí um dos exercícios que tinha era ficar dando soco, em madeira, entendeu? No chão, para você criar um calo aqui assim, ó. Para que quando você esmurrasse alguma coisa, uma pessoa, não te machucasse. Você precisa desenvolver esse calo espiritual. Para que cada vez menos você fique sensível às coisas que acontecem. E quando você aprender isso, a alegria do Senhor transborda no seu coração. Não tem como. A luta tá ferrenha. As pessoas estão desesperadas, arrancando o cabelo e você está paciente. Porque você sabe, não que você é capaz, ou porque você tem a pós-graduação, não. Você sabe em quem você tem crido. Esse é o detalhe importante. A força não é em você. Tem um desenho que fala, eu tenho a força. É o He-Man. He-Man fala assim, eu tenho a força. Tem nada. Primeiro vento cai. A história dos 3 porquinhos fala que tinha o porquinho que construiu a casa com palha, tinha o porquinho que construiu a casa de madeira e o porquinho que caiu a construir a casa de cimento. E aí o lobo ia lá e soprava e jogava no chão uma casa, jogava no chão a outra casa. E aí aqueles porquinhos depois correram para a casa que era construída de alvenaria e eles ficaram tranquilos, não porque eles eram bons demais, mas porque a proteção deles era demais. A longanimidade é a sua esperança, é a sua proteção, é o seu escudo. E conforme você vai desenvolvendo a longanimidade na sua vida, o seu coração ele não vai ficando endurecido, ele fica mais resistente, diferente. Resistente. Mole como uma manteiga, mas resistente. Consegue absorver impactos. Consegue absorver as lutas da vida, lutas contra pessoas, e o seu coração fica em paz. Não quer dizer que você não vai ter reveses na vida, não vai ter momentos em que seu coração vai ficar angustiado, mas quer dizer que você vai se recuperar muito mais rápido. A esperança de Deus é recuperação, não é falta de queda. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar essa primeira parte desse estudo sobre longanimidade que nós precisamos tanto. Que o Senhor possa, Pai, tratar o nosso coração e cada vez mais, Pai, nos fazer resistentes às lutas com pessoas, às situações que nos saem ao controle e que nós possamos ter gravado nos nossos corações que Tu és a nossa esperança.
Oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o nosso pequeno intervalo. Quando for 10h45, nós retornamos para a parte final, se Deus assim o permitir, de longanimidade. Deus te abençoe.